Olá, telespectadora e telespectador, Núcleo Política e Cidadania, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Você pode também nos assistir não só pelo canal 6 da NET Rio, como também TV Comunitária Rio. Conosco aqui hoje no nosso núcleo, eu repito, Política e Cidadania, o nosso cientista político, professor também aí da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor João Batista Damasceno. Eu digo doutor porque ele me permite também falar que é nosso desembargador aqui junto ao tribunal, um brilhante e justo magistrado. Soriano, é um prazer estar aqui com você e conversando, né, para os nossos telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Prazer, e também nós agradecemos já por ter aceitado o nosso convite, que enriquece muito a nossa grade, aqui o nível da TV Comunitária do Rio de Janeiro, que faz questão de pautar por independência, porque pode haver, eu converso até com esse tema, pode haver jornalismo sem independência, doutor? Claro, evidentemente que não, né? O jornalismo sem independência não é jornalismo, é negócio, né? O Barão de Tararé que dizia isso, que o jornalismo ele tem que primar, a matéria tem que primar pela independência e normalmente arranhando interesses, porque quando não arranha interesse nenhum é comercial, né? Não é jornalismo. Veja você, eu ontem assisti aquelas 7 horas ali que foram interrompidas, não passei até mais, estavam inscritos 60 deputados para perguntar e tecer comentário junto ao ex-juiz, né, Sérgio Moro. E hoje eu, vendo a edição do jornal do Globo, Canal 40, eles disseram, olha, ontem foi uma comédia. Eu não sei se o próprio ministro Moro concordaria que aquilo foi uma comédia. Como é que eles mudam a versão do fato e o fato, né, doutor? Soriano, eu também assisti a inquirição do ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro, e não me surpreende esse tipo de abordagem. E vou comentar em seguida, né, sobre a inquirição. Mas o meu doutoramento em Ciência Política, no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, na UF, foi sobre a retórica, né, no jornalismo. Então eu fiz uma análise de discurso nas eleições de 2010. Eu nunca mais consegui ver determinado jornalismo, né, da televisão aberta. Os fatos eram, por vezes, escancaradamente invertidos. Teve uma situação em São Francisco do Canindé em que o padre expulsou um determinado candidato e um senador do estado do Ceará, né, da igreja durante a missa, porque eles estavam lá fazendo campanha, distribuindo santinho durante a missa. E a população aplaudiu o padre e vaiou os candidatos e o senador. Pois num determinado telejornal, né, apareceu que o candidato e o senador tinham sido aplaudidos, saíram da igreja aplaudidos. Como eu tinha a outra filmagem, eu tinha a história completa do que aconteceu, né, naquela missa, né, de São Francisco do Canindé, né, nas vésperas das eleições de 2010. O padre expulsou o candidato e o senador que estavam fazendo propaganda eleitoral e a população aplaudiu o padre e vaiou os candidatos. Mas no telejornal apareceu como eles tivessem sido. Esse candidato era o candidato desse telejornal, dessa empresa jornalística, né? E o fato foi totalmente invertido. A mesma coisa aconteceu, né? Eu analisei cada segundo, né? Eu vi cada segundo desse telejornal durante o ano 2010, né? E mais de uma vez, reiteradamente, para poder pegar essas contradições e comparando com outros veículos de informação e com outras fontes de informação sobre as ocorrências. Num passeio no Rodoanel, em São Paulo, este mesmo candidato também foi vaiado pela população. Nossa. E neste telejornal ele também apareceu como tendo sido aplaudido por onde passava. Também eu tenho gravações
gravações, eu guardei isso tudo. Tenho também gravações que mostram que ele não foi aplaudido por lugar nenhum que passou, né, naquele ano de 2010, naquela eleição, né, no Rodoanel em São Paulo. Então esse jornalismo comercial, ele é muito problemático. Ele tangencia e às vezes incide nas clássicas modalidades de falsificação da notícia, né? Seja invertendo o fato, seja minimizando o fato, seja ampliando o fato, né? Que a gente se transforma um bife num boi e quando quer também transforma um boi apenas num bife, né? Omite, né? Inverte, né, o fato, né, dá uma outra conotação ao fato e além de outros padrões de manipulação da notícia. Então esse jornalismo comercial ele é muito complicado e só por conta desse jornalismo comercial, dessa mídia corporativa, né, que faz esse tipo de coisa, o juiz Sérgio Moro, né, fez o que fez, né, virou ministro, né, praticou todas as ilegalidades que praticou, atentou contra a democracia, atentou contra o Estado de Direito, né? Ontem foi encurralado, né, durante a inquirição, não respondia as perguntas, foi evasivo o tempo todo, né? E aí no final, né, aparece, né, na mídia corporativa como se aquilo tivesse sido um momento cômico, quando não foi. Era visível o constrangimento do ministro, do ex-juiz, né, diante da impossibilidade de responder ao que lhe era perguntado, quando nós sabemos qual a resposta que ele deveria dar para ser minimamente honesto, né, com a realidade dos fatos, que já está explicitada aí. Essa parte, eu me lembro da sua, no dia da sua colação ou tese, né? Eu tive lá, estava lá, Foi a defesa da tese. Modesta Silveira, estava lá aquele grande jurista também, que foi governador aqui do Rio de Janeiro. Ele estava na banca, o professor Nilo Batista, Nilo Batista. E eu me lembro que você falava também dos coronéis da mídia, ou seja, mesmo que tem um latifúndio, né, que é dividido aí entre os 7, aquilo mudou muito de lá para cá, a gente continua tendo, igual a indústria do petróleo tinha as 7 irmãs. Hoje são 6, algumas se fundiram e outras surgiram, né, ao longo desse tempo. Porque a gente percebe que, me parece que aqui chegam os donos do capital e dizem assim, olha, vocês têm tantos milhões, todos vocês estão reunidos aqui, para durante, até a derrubada total, destituir uma presidente. A gente sente que a linha editorial é a mesma, quase que repetem as manchetes. E como é que está hoje? Esse mesmo grupo ou teve algum deslocamento aí? Não teve nenhum deslocamento. As 5 empresas que controlam quase que monopoliticamente, né, a gente pode chamar de um oligopólio, né, midiático. As empresas de comunicação no Brasil, rádio e TV, continuam mandando, né? A principal delas é da família, que é uma empresa pessoal, né, uma empresa familiar, já na 3ª geração, partindo para a 4ª geração, que é a empresa Globo, que é uma limitada, né? Portanto, não é sequer uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, né? O controle é uma limitada, é uma empresa familiar. Temos o SBT, que é uma empreitada quase que pessoal, não é familiar ainda porque não passou para a geração subsequente, o SBT do Silvio Santos. Nós temos a Rede Bandeirantes, né, o Grupo Bandeirantes, que foi fundado, né, por Adhemar de Barros e hoje é dirigido pelo seu genro, né, o Saad. Nós temos a Record, né, que é de um grupo, de uma família religiosa. Né, podemos considerar aí, né, não é bem uma família não, mas é um grupo pessoal também ligado por vínculo religioso, né, que é uma igreja neopentecostal. E no Sul nós temos a repetidora da Globo, que é a RBS, da família Sirotsky. Então essas 5 famílias, ou esses 5 grupos, né, oligopolizam a comunicação no Brasil.
né? Então sobra uma repetidorazinha ou outra, né, que não pertence a esse grupo, mas acaba, né, se subordinando, e tendo que trabalhar para este grupo, ou com este grupo, ou com as notícias difundidas por esse grupo, por estes grupos. Entendi. O presidente do Senado, com a responsabilidade que tem até do cargo, ele não pode sair falando qualquer coisa. Ele teria dito, eu não escutei, por isso que eu estou falando assim, que em qualquer país do mundo, por exemplo, Estados Unidos, se o Moro tivesse, com as implicações que tem, com as suspeições que tem, ele já teria deixado o ministério e talvez já enquadrado ou até preso. Eu concordo com ele. Como é que você vê essa declaração? Eu concordo com ele, né? Nos Estados Unidos, por mais que um juiz estivesse vinculado a partido, e nos Estados Unidos os juízes são vinculados a partidos, né? Os democratas nomeiam os ministros, depois os republicanos nomeiam ministros com seus perfis, né? Os juízes são eleitos, né, em alguns lugares, e nos lugares em que são eleitos, os partidos tomam partido, né, dos seus candidatos, mas tem uma coisa que o cidadão estadunidense prima muito, que é por um julgamento imparcial, porque num dia subsequente ele poderá ser julgado, né? Então tem regras muito bem definidas. Um juiz não pode conversar com um promotor. Um juiz não pode, um promotor, se tiver prova, ele tem que apresentá-la integralmente à defesa, né, para a ciência da defesa. Naquele caso do político francês, que era o diretor-geral do FMI, o Dominique Strauss, foi acusado por uma camareira de estupro. Quem descobriu que o Dominique não cometido o crime foi um promotor, que interceptando uma conversa desta moça, né, daquela moça, com o namorado que estava preso, descobriu que ela estava fazendo uma armação. E ela pergunta para o namorado, quanto eu poderia ganhar se eu o acusasse de violência sexual? E aí o promotor, a partir dessa frase, dessa conversa, ele descobre que ela estava fazendo uma falsa acusação. E ele chega no Tribunal de Nova York e surpreende o juiz, né, com pedido de arquivamento e encerramento do caso, e surpreende a própria defesa, que não tinha ciência dessa conversa. Então você tem um rigor institucional que não permite este tipo de conduta que o juiz Sérgio Moro teve, que o procurador da República Dallagnol teve, né, como por exemplo, às vésperas das eleições passadas, né, dizer que ia dar uma esquentada em alguma coisa lá do coordenador da campanha do candidato Haddad, né, a fim de criar um embaraço eleitoral para ele, ou aquela indicação do juiz Sérgio Moro de uma suposta testemunha, né, que depois não quis falar para o procurador Dallagnol, e ele falou, olha, então eu vou intimá-lo para vir falar e vou dizer que foi uma fonte anônima. Então um juiz com um promotor que previamente acertam um resultado e depois fazem, né, julgamentos fakes, julgamentos, simulacros de julgamento. Sem dúvida, nos Estados Unidos, o ex-juiz e o atual ministro Sérgio Moro estaria preso. Ele estaria preso se não fosse por todo esse conjunto da obra, por todas essas práticas ilegais, por aquela interceptação ilegal, quando já não tinha mais autorização para fazê-lo, e a divulgação, né, de uma fala da presidenta da República. Ele ali atentou contra a segurança nacional, ele atentou, né, contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, contra as instituições. Por aquele fato, ele sofreria um impeachment. Mas formou-se no Brasil, naquele período ali, e isso ainda não se diluiu, vai se diluir, mas ainda não se diluiu, um certo consenso, né, de setores da mídia, né, e de certo setor da sociedade, de que tudo valia, né, contra aqueles que eles estavam odiando, né? Mas o perigo disto é porque, né, essa prática pode amanhã, né, voltar contra toda a sociedade, né? Então defender o Estado de Direito é defender que no dia de amanhã todos nós tenhamos, né, um julgamento de acordo com as regras pré-estabelecidas e não com a vontade de quem estiver julgando ou acusando. Juízes pela democracia. Eu tenho lido algumas
alguns manifestos do Juiz para a Democracia. Tem alguma coisa sobre essas últimas revelações da Intercept por parte dos juízes para a democracia? Pois é, a Associação Juízes para a Democracia, da qual sou membro, já fui coordenador, já participei da coordenação nacional, né, participei da instalação do núcleo do Rio de Janeiro, fui o primeiro coordenador no Rio de Janeiro, né, hoje ela cresceu, né, tem o triplo de associados, né, que tinha há 10 anos atrás, né, então ganhou um corpo, tem buscado se manifestar, mas o Bassoriano, a realidade ela está muito abrupta. Toda hora aparece uma coisa nova, uma revelação nova, uma ilegalidade nova praticada por agente público, né? Então, claro que nós individualmente temos posição, mas a entidade ainda não se posicionou sobre, né, este fato, essas revelações, né, essas explicitações, essas publicações das conversas. Mas já nos manifestamos sobre a questão dos julgamentos do Principado de Curitiba, que eu não vou chamar isso de República de Curitiba, porque isso não é uma república, né, muito pelo contrário, né, isso é um principado, isso é um feudo, né, são os senhorizinhos, né, provincianos, né, que no exercício de um mando local atraíram para si ilegalmente competências que não tinham, né, e fizeram esse estrago nas instituições democráticas e da própria economia do país. Então, já nos manifestamos sobre esses julgamentos, inclusive pugnando pela anulação de alguns deles, para que sejam refeitos os julgamentos. Primeiro, por juízes que tenham competência para julgar os casos, não pelo juiz que escolheu a causa, né? E segundo, de acordo com as regras, né, estabelecidas pelo Estado de Direito, de acordo com as normas previamente estabelecidas, a fim de saber se essas pessoas efetivamente são culpadas ou se são inocentes e sofreram, né, uma perseguição em decorrência, né, desses desejos, né, dessas pessoas que já tinham de antemão a vontade de condenar. Inclusive, eu acho que a OAB fez um manifesto em que eles, não vou dizer que aconselham, mas exigem que ele se defenda, mas fora do cargo, né? Que ele renuncie para defender a ordem dos advogados, que agora está sendo menosprezada. Não, foi assodado a resposta do Moro ontem. Eu tenho certeza que, e ele não fala olhando para as câmeras, não é olho. Ele parece que ele tem medo do português, ele fala o tempo todo escrevendo, lendo agora, porque ele tem problema com o verbo haver, no sentido de existir, não se conjuga, ele fala, houveram muitas provas. Desculpa, mas o Reinaldo... Mas tecnicamente, é bom, essa exposição é muito boa, porque mostra como que determinadas empáfias se desfazem quando expostas à luz, né? Então, essa ideia de que é uma pessoa preparada, de que é uma pessoa que tinha, né, um estofo, que tinha perfil, quando fala inglês, não fala inglês. Quando fala cônjuge, fala conge. Né? Quando fala, né, flexiona, quando fala o verbo haver, flexiona e vira um haverão, né? É algo. Então, no final das contas, é o seguinte: tem alguma coisa esquisita nesse próprio processo de recrutamento, né? O concurso, ele por vezes permite determinadas falhas e coloca para dentro das instituições essas pessoas, como aliás o caso do procurador Delanhol, né, cujo pai era procurador e foi aprovado no concurso graças a uma liminar, né, e assumiu quando não preenchia os requisitos. E depois da posse, o processo foi julgado que teria perdido o objeto, né, era fato consumado, porque ele já tinha tomado posse. Ele não tinha o testício. Ele não tinha o período dos 3 anos de formado, né, para aprovação. Então ele foi aprovado logo no primeiro ano, filho de um procurador, né, no próprio estado do Paraná, foi aprovado logo que saiu da faculdade, né? Então, por bancas formadas, eu não sei se é o caso específico, mas conheço outros casos de situação de anomalia em concurso público, em que um filho, um enteado, um parente, um amigo, acaba sendo beneficiado, né, por essas junções pessoais, né? Quando se fizesse regularmente um concurso,
teria que estudar um pouquinho mais para o próximo concurso, né? Eu não passei no primeiro concurso da magistratura, né? Fiz vários concursos até obter aprovação e tenho muito orgulho disso. Eu fui obtendo, né, me qualificando, né, ao longo do tempo, né? Não cheguei lá, né, como acontece com alguns que já chegam e respondem sem ter lido sequer a pergunta, né? Então há algo estranho às vezes, né, neste universo, né? E quando aparece uma figura destas, que não sabe português, que não sabe inglês, não precisa saber, né? A língua, o vernáculo é a língua portuguesa, né? Diz que sabe, mas não sabe, que estudou em Harvard, mas não estudou. Aí todo mundo começa a tirar do currículo. Né? E Harvard foi financiada pelo Departamento de Estado americano. Ele se glorifica disso. Mas sobre concursos, o advogado do Lula, numa audiência, disse: Vossa Excelência não passou nem em concurso da OAB. Eu achei aquilo estranho, pasmei, não é possível. E o advogado dizia: e o senhor tentou, foi 5 vezes e não conseguiu passar. Como é que pode ser juiz assim, sem ser advogado oficialmente constituído? Existe isso? Pois é, o interstício é de 3 anos, né? De formação, 3 anos de exercício de advocacia, ou exercício de função incompatível com a advocacia, né? Um policial não pode ser advogado, né? Mas ele pode, ele comprova a lei, eu não advoguei porque eu tinha um impedimento. Comprova o impedimento e pode fazer concurso de magistratura. Então não precisa ser advogado, tem que ser bacharel em direito, mas não precisa ser advogado para fazer concurso para a magistratura, desde que demonstre que neste né, triênio, né, neste período do interstício, ele estava impedido. Pode ser que nesse período ele ocupasse algum cargo que o impedia de ser advogado, né? Agora, a estranheza que causa é quem não é aprovado no exame da ordem, né, no exame da OAB, acaba aprovado no concurso da magistratura, né? O concurso é muito mais rigoroso. Né? Exige Tem até uma escola, uma espécie de um vestibulandos que prepara para... Né? Aqui mesmo tem uma escola ali junto ao tribunal que prepara advogados que queiram um dia ser juiz, ou até porque é importante. Não era para isso que a escola da magistratura, não foi para isso que a escola da magistratura foi criada. Sim. Mas acabou virando isso. A escola da magistratura foi criada e o objetivo dela, pelo menos institucional, é de propiciar a formação, né, aos juízes. Né? Você faz o concurso, né, inicia uma carreira, 30 anos depois você não pode pretender estar julgando com o mesmo conhecimento que se tinha quando ingressou. As leis são editadas todos os dias, a sociedade é dinâmica, o direito se reconstrói todos os dias, se constrói, se reconstrói todos os dias. Então o objetivo das escolas da magistratura no Brasil, né, era formar os magistrados. Este era o objetivo. Mas acabou que descobriram que podiam também fazer um cursinho preparatório, né, para quem quisesse fazer o concurso para a magistratura, e que os próprios magistrados ministrariam aula, desde que não fosse, evidentemente, né, componentes da banca. E aí cobra por isso. Aí quando cobra por isso, descobre que isso vira fonte de renda para custear, né, a própria escola. Aí amplia, formam-se mais turmas. Aí no final aquilo deixa de ser uma escola para a formação dos magistrados e vira um cursinho, né, de formação, de ingresso, de formação, de preparação para o concurso da magistratura. Então, doutor Damasceno, nós temos mais 3 minutos, infelizmente eu tenho que trabalhar aqui com o cronômetro e eu queria que o cientista político nos desse um norte. Tem uma frase que diz assim: quando a política vai mal, a gente tem que melhorar a política ou os políticos? E nós, eleitores, o que devemos fazer para melhorar a política? Pois eu acho que a política, isso é como trabalhar uma peça bruta, né? A vivência da sociedade é como trabalhar uma peça bruta. É o trabalho do artista, né? do marceneiro, né? Que faz uma peça dessa, né? É preciso ir burilando,
né, essas relações a fim de irmos aprimorando, né, destruindo algumas, né, construindo outras, né, reformando outras, né, porque, né, nós precisamos primeiro identificar, né, onde estão os problemas, né, e precisamos saber que o que nós fazemos hoje terá reflexo nas relações de amanhã. Eu acho que nós precisamos ampliar, né, aprofundar o processo democrático, aprofundar o funcionamento das instituições, democratizando-as e tornando-as efetivamente republicanas. E esse é um dos objetivos, por exemplo, objetivos institucionais da Associação Juiz para a Democracia, né, pugnar por um poder judiciário que seja reconhecido e que seja um efetivo prestador de serviço, né, e que tenha uma estrutura democratizada e que realize o direito substancialmente e não apenas formalmente. Então, acho que nós precisamos ter esse conjunto, né, de melhorar, né, essas relações, melhorar as instituições, né, nos preocuparmos com o aprofundamento da democracia, né, sob pena de nós, né, acabarmos com esse império, né, neste império, né, das milícias, né, da ignorância, da obscuridade, que no presente momento quer fazer tábua rasa de tudo, né, como se nós não tivéssemos nada a preservar, nada a construir e nada fosse fundamental para a nossa vida, né, coletivamente. Ou seja, a melhor política é a gente ter uma boa justiça, porque não pode existir paz sem justiça. Exatamente. Obrigado, Marcelo, que beleza. Um prazer muito grande estar aqui e falando para, né, os telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro. A casa é sua e não vamos largar nossas mãos. Não vamos. Eu não largo a sua mão. Beleza, eu que o diga. TV Comunitária, Núcleo Política e Cidadania, canal 6 da NET, ou também transmitindo online para você poder, fora de casa, escutar no seu celular. tvcomunitaria.rio. Muito obrigado pela sua audiência e ao nosso querido Max Figueiredo também pela filmagem e edição.